Bem, esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um algoritmo da linguagem JavaScript aqui que consegue retornar para nós o número de dígitos que um determinado número que o usuário colocou como entrada aqui tem, tá? Nesse caso aqui, a entrada aqui eu coloquei como uma variável, declarei ela como let número aqui, tá? Mas também poderia ser um comando aqui para pegar o número do teclado do usuário, tá? Nesse caso aqui eu só coloquei aqui a variável let número aqui já declarada para facilitar a nossa vida, tá? Escolhi um número qualquer. Funciona, obviamente, para qualquer número, né? Porque o algoritmo aqui ele é genérico. Então eu tenho nesse exemplo aqui o número 1350, tá? Aqui até eu coloquei o enunciado, né? Mostrar a quantidade de dígitos de um número, tá? E aqui um exemplo, número 1246 ele vai ter 4 dígitos, né? O dígito 1, o 2, o 4 e o 6. Então ele tem 4 dígitos. Aqui o número 1350 também tem 4 dígitos. A gente pode testar com outros depois. Então como é que eu começo esse programa aqui, tá? Eu vou usar aqui três variáveis, que são essas três aqui, tá? A let número, que é 1350, número qualquer aqui. Eu posso usar até uma função aqui chamada mathRandom, que ele escolhe um número aleatório aqui, tá? Aí tu vai definir uma faixa de valores, por exemplo, 0 a 10, 0 a 100, 0 a 1000, na função para ele escolher um número dentro dessa faixa de valores. Mas no caso aqui eu já declarei um aqui pré-estabelecido para o nosso exemplo aqui. A variável contador, tá? Que vai ser uma variável aqui que vai nos auxiliar aqui no laço de repetição aqui dentro, tá? E é uma variável múltiplos aqui que eu vou inicializar ela com o número 1, tá? Vocês vão entender porque tem que ser o número 1. Então, esse algoritmo ele é resolvido com um laço de repetição for, simples, tá? Um laço simples, ele poderia ser o while também, tá? Eu fiz aqui com for, mas ele ficaria até melhor se fosse com while true aqui em vez de for, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei, ó, só a condição aqui de teste, tá? Que é a condição de parada do for, que é o while true, é for true. Significa que esse laço de repetição aqui, quando eu coloco um true aqui, ele vai acontecer sempre, né? Ele vai sempre acontecer, a menos que dentro do laço tenha algum elemento que consiga interromper o laço de repetição, que nesse caso aqui vai ser o break, tá? Então é bem importante aqui ter sempre um elemento que vai repetir, porque senão esse for ele ia se perpetuar para sempre, tá? A ideia desse algoritmo aqui, de colocar esse true aqui, é que esse for aqui, ele continue rodando até que eu ache aqui a minha resposta e depois eu tenho um elemento aqui que consiga fazer ele sair do for e mostrar aqui na tela aqui de print aqui, tá? O número, tá? O resultado que a gente espera que é o número de dígitos do número que a gente escolheu aqui. Então como é que ele funciona esse algoritmo aqui, tá? Ele vai comparar primeiramente o número, né? Nosso número é 1350 e nosso múltiplos aqui é 1, tá? A gente inicializou ele com 1. Então ele vai comparar primeiro, o número ele é maior ou igual a múltiplos? Sim, né? Nesse caso aqui, 1350, ele é muito maior que 1. Então o contador mais. Essa variável contador aqui que eu inicializei com 0, ela passa agora a ter o valor de 1, tá? E múltiplos recebe ele mesmo vezes 10. Quem que era múltiplos? Era 1, eu multipliquei por 10. Então, sempre que ele entrar aqui nesse if aqui, ele vai multiplicar e essa variável ela vai se transformando de 1, 10, 100, 1000, depois 10.000, 100.000 e assim por diante. Ela vai crescendo de 10 em 10. Por que eu vou fazer isso? Para comparar quantos dígitos vai ter o meu número, né? E comparar com esse múltiplos aqui. Então, vamos lá. A primeira iteração a gente viu que o contador ele é 1, tá? Aí na próxima, o múltiplos vai ser multiplicado por 10. Então, o múltiplos era 1 vezes 10, ele vai ficar igual a 10. Então, na próxima iteração, ele vai comparar o número, de novo, 1350, com o 10. 1350 é maior que 10? Sim, ainda é muito maior que 10. Então, o contador mais, contador passa a ser 2 agora. Aí depois, múltiplos, recebe ele mesmo, que era 10, vezes 10 vai ser 100. Agora, então, o meu múltiplos aqui ele passa a valer 100. Então ele vai comparar de novo. O meu número, 1350, ele é maior que 100? Sim, continua sendo maior que 100. Então, contador contador agora vai para 3. Tá? Aí agora múltiplos é quem? Múltiplos é ele mesmo, que era 100. Tá? 100 vezes 10. Agora ele vai ser 1000. Tá? Agora não está tão longe do meu número aqui. Então, 1350 agora, ele continua sendo maior que 1000? Sim. Então, o contador o contador agora é 4. Aí múltiplos agora é 10 vezes 1000, que vai dar 10.000. Agora ele vai voltar aqui e vai comparar. Número é maior que múltiplos? Não, 1350 não é maior que 10.000. Então ele vai para o else, ele não vai executar o if, vai executar o else e vai encontrar o break aqui, que é o elemento que vai fazer com que ele saia do laço de repetição, né? Encerre aqui tudo que tiver abaixo aqui. No caso não tinha nada aqui, né? Mas se tivesse alguma coisa que ele ia ignorar,
ia sair fora do laço e vai aqui imprimir, né, através desse comando aqui. Então o número que eu escolhi aqui, número, né, ele tem contador, que é a nossa variável que contou o número de dígitos do número, dígitos. Então ele vai ter 4 dígitos nesse caso aqui, tá? Então vamos aqui fazer aqui, né, voltar aqui no Visual Code Studio e mostrar esse algoritmo aqui para vocês, tá? Então eu vou rodar ele aqui, ó, da mesma forma que ele estava aqui. Aqui a gente tem só a explicação do que eu acabei de falar, né? Uma variável light múltiplos, ela vai crescendo de 10 em 10 a cada iteração e vai sempre comparando aqui com o número. Assim eu consigo determinar o número de dígitos do meu número que eu escolhi. Então vamos rodar aqui, tá? Então aqui, ó, o número 1350 tem 4 dígitos. Vamos colocar um dígito a mais aqui. 9, por exemplo, né? 13.509. Vamos rodar de novo. O número 13.509 tem 5 dígitos, tá? Então ele funciona para qualquer quantidade de dígitos que eu quiser. Esse algoritmo vai rodar certinho, tá, pessoal?